Fala aí, pessoal da primeira série militar, aqui é o professor Tales, mais um plano de estudos de física, começando logo no início, parte de movimento retilíneo uniforme. Questão número 1 começa dizendo para a gente que um trem de carga possui 240 metros de comprimento e que tem uma velocidade constante de 72 km por hora, gastando 0,5 minutos para atravessar completamente um túnel e me pergunta qual o tamanho desse túnel. Bom, separando inicialmente quais são as variáveis importantes para a gente, eu pego a velocidade do trem, que é de 72 km por hora, ou seja, a mesma coisa que 20 metros por segundo. O intervalo de tempo foi de meio minuto, mas como a velocidade já está em metros por segundo, a gente coloca o intervalo de tempo logo em segundos também. Bem, uma vez feito isso, eu tenho que o meu ΔS vai ser o tamanho do trem, ou melhor, o tamanho do túnel, na verdade, mais o tamanho do trem. E por que eu tenho que somar o tamanho do trem nesse caso? Porque se eu pensar que o trem ele vai andar num túnel dessa extensão desenhada aqui na linha, e ele termina no tamanho do túnel, o trem ia acabar parando aqui. Então, o trem vai ter que passar pela extensão do túnel, mais a extensão do próprio trem, para que ele possa sair do túnel completamente. Tá ok? Bom, nesse caso a gente usa a fórmula de velocidade média, espaço sobre tempo, onde 20 é a minha velocidade, S mais 240 é o espaço e 30 é o número de segundos. Bem, eu posso passar o 30 para cá multiplicando, então S mais 240 é igual a 600. Quando eu termino de resolver, eu tenho que S é igual a 360 metros. Eu tenho isso na alternativa B. Questão número 2. Um trem que anda uma distância igual a 5 vezes o seu comprimento para atravessar completamente um túnel, opa, então ali eu não vou ter que somar, como eu fiz na questão número 1. Eu sei que meu ΔS vai ser exatamente 5 vezes o tamanho do meu trem, que nesse caso eu quis chamar de X, porque eu não sei quanto vale, tá ok? A uma velocidade de 120 km por hora demora 1 minuto. 1 minuto é 1/6 de hora. Se eu dividir uma hora em 60 partes, cada uma delas vai valer 1 minuto. Então, 1/60. E eu quero saber o tamanho do trem. Bom, de novo, fórmula de velocidade. 120 é igual a 5x sobre 1/6. Passo 1/6 para lá, multiplicando. Eu posso simplificar os zeros. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, 5x igual a 2. Passo 5 para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 2/5, que é a mesma coisa que 0,4 km ou 400 metros. Essa é a extensão do meu trem. Eu tenho essa opção, 400 metros, na alternativa A, da questão número 2. Questão 3, mais uma questão a respeito do mesmo assunto, velocidade média. Um automóvel mantém uma velocidade escalar constante de 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorre em quilômetros a distância D. Bem, uma vez lida a questão, os dados importantes para a gente, 72 km por hora, se eu dividir isso por 3,16, eu obtenho 20 metros por segundo. E o meu intervalo de tempo, 1 hora e 10 minutos. Bem, para eu resolver isso, 1 hora tem 3.600 segundos, 10 minutos tem 600 segundos. Então, o total eu somo para 4.200 segundos. Feito isso, eu substituo na fórmula de velocidade média. 20 é igual a ΔS dividido por 4.200. Passo 4.200 para cá multiplicando, ΔS é igual a esse produto e obtenho 84.000 metros. 84.000 metros é a mesma coisa que 84 quilômetros. Tá ok? A alternativa correta para a gente aí, 84 quilômetros, está na letra B. Caramba, professor, você passou de quilômetro por hora para metro por segundo, passou de hora e minuto para segundo, para no final voltar para quilômetro? É, porque essa é uma das maneiras mais práticas de se resolver essa questão. Primeiro porque 72 quilômetros a gente já sabia quanto era em metros por segundo, porque você, que eu tenho certeza que fez e se dedicou em tentar resolver as questões, já começou o plano de estudos tendo que fazer isso. Então você já sabia quanto que dava aquilo. E a questão do tempo vale a pena porque 1 hora está em hora, legal, mas 10 minutos não está. Então, o tempo que eu ia ficar fazendo essa transformação foi mais rápido fazer essas daqui. Você pode tentar fazer tudo com quilômetro por hora e hora, vai chegar ao mesmo resultado, tá bom? Isso daqui foi uma maneira, uma das mais simples, ou pelo menos
uma das mais práticas para tentar resolver com vocês, beleza? Número 4. A questão número 4 ela tem uma peculiaridade que eu queria te passar um macete para ficar mais tranquila. Ela vem dizendo que um automóvel percorre um trecho AB de 10 km com velocidade de 20 km por hora. Um trecho BC, também de 10 km, com velocidade de 30 km por hora. E me pede a velocidade média nesse percurso. Bem, para fazer isso, quando eu tenho dois valores de velocidade em dois trechos de mesma extensão, eu posso utilizar essa relação aqui, ó. Velocidade média vai ser 2 vezes V1, V2 sobre V1 mais V2. E aqui eu ponho os valores de velocidade. Isso daqui, contudo, só funciona quando os dois trechos do meu percurso possuem o mesmo tamanho, ok? A mesma extensão. Então eu tenho aqui 2 vezes 20 vezes 30 sobre 30 mais 20. Isso vai dar 1.200 sobre 50, é a mesma coisa que 120 por 5, 24 km por hora. Eu obtenho isso na alternativa A. Questão número 5. Numa estrada, um automóvel passa pelo marco 218 às 10 horas e 15 minutos e pelo 236 às 10 e meia. A velocidade média do automóvel entre esses pontos em km por hora é, de novo, uso da fórmula da velocidade. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Agora, o que é importante saber a respeito disso? Ele foi do 218 ao 236. Quando eu subtraio, 18 km. Isso foi o quanto ele andou. Ele saiu às 10h15 e chegou às 10h30, ou seja, ele levou 15 minutos. E 15 minutos é 1/4 de hora. Isso daqui a gente pode fazer por regra de 3. Por quê? 1 hora tem 60 minutos, então x vai ter 15. Quando eu multiplico e faço as simplificações, eu obtenho 1/4 de hora. ΔS 18, ΔT 1/4. Quando eu resolvo essa operação, eu encontro que a minha velocidade é de 72 km por hora. A alternativa correta aí é a letra B. Pessoal, a partir da questão 6, agora a gente trabalha com a parte de Física 2, ou seja, a parte de termometria. Para falar a respeito da parte de termometria, questão 6 começa dizendo que em um dia, em uma localidade do planeta, foi registrada uma temperatura que a indicação na escala Celsius era 1/3 da indicação da escala Fahrenheit. Bom, 1/3 da Fahrenheit seria dizer que eu tenho F sobre 3. Só que eu sei que tem muita gente que não gosta de trabalhar com fração, então o que eu fiz? Passei esse 3 para cá, multiplicando. Então, F vai passar a ser igual a 3C. Para transformar das escalas Celsius para Fahrenheit, eu posso usar essa fórmula, essa relação. No lugar de F, eu vou colocar 3C. Multiplico isso daqui cruzado, lembrando que esse termo daqui é formado de 2 algarismos, então o 5 tem que multiplicar os dois. Passo para essa linha, 9C igual a 15C menos 160. Agrupo os semelhantes. Descubro que a temperatura em C vai ser 26,66 graus Celsius. Bom, isso daqui seria aproximadamente 26,7 graus Celsius. Quando eu passo para Fahrenheit através dessa relação daqui, ou simplesmente lembra que nesse caso eu vou ter que triplicar a minha relação, eu posso fazer aproximadamente 27 vezes 3, eu vou chegar a alguma coisa muito próxima de 80 graus Fahrenheit e eu alcanço o que eu preciso na alternativa de letra D. Tudo bem? Questão número 7. Eu encontro o termo menos 450 graus e eu não sei a que escala ele pertence. A questão me pergunta a qual escala eu certamente não poderia estar me referindo. Bom, a escala Kelvin é conhecida como escala absoluta porque ela não admite valores negativos. Eu sei que o menor valor nela é o 0 Kelvin, chamado também de zero absoluto. Passar de Celsius para Kelvin, eu utilizo C igual a K menos 273. Se o menor valor Kelvin é o 0, então o menor valor Celsius é menos 273. Conclusão, eu obrigatoriamente não poderia estar me referindo nem à escala Kelvin, nem à escala Celsius. A alternativa para mim aí seria a letra D. Questão número 8. Em uma escala termométrica genérica X, o ponto de ebulição da água vale 217 graus X e o de fusão do gelo vale 17. A equação termométrica que relaciona a temperatura da escala Celsius com a X é
Bom, para resolver essa relação, eu vou estipular uma régua para a escala Celsius, uma régua para a escala X. Pontos de fusão e ebulição direcionados conforme necessário, correspondentes 0 e 17, 100 e 217. Parto do meio, subtraio do valor inicial, C menos 0, X menos 17. Divido isso pelo valor final menos o inicial, 100 menos 0, 217 menos 17. Quando eu olho aqui para essa equação de baixo, quando eu resolvo os cálculos lá de cima, eu posso simplificar os dois zeros de cada lado. E o que me sobra é a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura na escala X menos 17 dividido por 2, bem como eu encontro logo na letra A. Tá ok, gente? A diferença daqui para cá é porque como a questão não quis usar C e X, ela chamou de TC e TX para indicar temperatura em Celsius e temperatura em X. Eu troquei na última linha, mas isso não faz diferença. O cálculo, a maneira de resolver é a mesma, tá ok? Questão número 9. Um termômetro mal graduado assinula nos pontos fixos usuais, ou seja, o que deveria ser 0 e 100, menos 1 e 101. A temperatura na qual ele não precisa de correção é. Para isso, novamente, montei duas réguas. Uma para a escala Celsius e a outra para a escala errada, que eu aproximei como C', tá ok? A Celsius vai de 0 a 100 e essa outra errada vai de menos 1 a 101. Faço na primeira linha o mesmo procedimento que eu fiz aqui na questão número 8. Feito isso, faço os devidos cálculos. Desse lado eu encontro C sobre 100, do outro C' mais 1 sobre 102. Só que o que eu quero descobrir é o valor que ele não precisa de correção, ou seja, o valor na escala C, que é igual ao valor da escala C'. Bem, eu vou passar a chamar C' de C e vou multiplicar isso daqui cruzado. Lembrando que eu tenho duas parcelas, então 102 vezes C, 102C. 100 vezes C, 100C, 100 vezes 1, 100. Passo os semelhantes para o mesmo lado, vai me sobrar 2C igual a 100, então C vai valer 50 graus Celsius. Eu tenho isso na letra C. Esse é o valor que não precisa de alteração. Questão número 10, eu tenho um gráfico que representa a relação entre duas escalas, x e y. Só que isso está em um gráfico. Se eu observar o gráfico, eu vou perceber que 200 graus y batem com 150 graus x e que 50 graus y batem também com 30 graus x. Como eu vou relacionar essas duas escalas? Bom, mesmo procedimento das questões 8 e 9. Central menos inicial sobre final menos inicial. Fiz os cálculos. Poderia simplificar ali sem problema, mas resolvi simplificar depois. A questão me pede para eu transformar 150 graus y em x. Bom, tiro o y e ponho 150 no lugar. Cortei os zeros aqui embaixo. Quando eu faço esse cálculo, 100 sobre 15, x menos 30 sobre 12. Simplifiquei esse lado daqui da minha equação, 20 sobre 3, e quando eu faço todos esses cálculos daqui, eu vou encontrar meu x como 110 graus x. A alternativa correta aí pra gente é a letra C. Pessoal, espero que vocês tenham tido suas dúvidas sanadas, que tenham resolvido o máximo de questões possíveis e que vocês tenham bons estudos e uma boa avaliação. Até a próxima!